Televisão São Tomense, Jornal das Sextas. Boa noite. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola FIDA vai financiar a construção de 2 km de estradas no sul da Ilha do Príncipe, garantiu a responsável do projeto Compran, Carmina Viegas, que integrou uma missão do FIDA à região autónoma do Príncipe. Na Ilha do Príncipe, primeiramente, os trabalhos desta missão do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola FIDA deu-se com este encontro de cortesia com o presidente do governo regional, Filipe Nascimento, onde foi apresentado também os objetivos desta deslocação a esta região do território nacional. Vamos fazer uma visita de cortesia ao presidente regional do Príncipe para apresentar os objetivos da missão e apresentar os membros da missão e conhecer o seu ponto de vista sobre as intervenções do projeto na região autónoma do Príncipe. Neste sentido, a colaboração dos governos enquanto parceiros do projeto tem sido total para a satisfação desta representante. Nós apreciamos bastante a colaboração do governo, dos parceiros. Estamos confiantes de que com este tipo de colaboração o projeto poderá conhecer os resultados preconizados. Seguiu-se depois visita no terreno para de perto acompanharem as ações do projeto junto dos beneficiários. Após as visitas do terreno e dos encontros, será também emitido recomendações, tanto para melhorar a performance, a intervenção do projeto, a qualidade das intervenções e as ações que virão a seguir. E uma destas ações prende-se com a construção de 2 km de estradas em diferentes pontos rurais para permitir a evacuação dos produtos e desenvolvimento das atividades agrícolas, garantia da responsável do projeto Compran. Já foram feitos estudos para a reabilitação desta pista, portanto, a pista do sul, e está agora em curso a elaboração de estudo de impacto ambiental e provavelmente ainda neste ano, portanto até o final do ano, as obras terão início. Portanto, o financiamento está disponível para a reabilitação desta pista. Vai de Santo Cristo à comunidade de Terreiro Velho e o FIDA, através do projeto Compran, prevê desbloquear para esta empreitada perto de €500 mil. Tudo fazermos para que seja uma estrada em boas condições de qualidade e olhar para também as condições climatéricas do Príncipe e ver que a opção de estradas em calcetada será mais adequada, mais sustentável para garantirmos a durabilidade. Missão do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, na Ilha do Príncipe, para de perto acompanhar ações em curso através do projeto Compran. O anúncio pelo Tribunal Constitucional dos resultados eleitorais constituiu o principal acontecimento da semana. Nos estúdios, para nos ajudar a interpretar esses resultados que deram maioria absoluta ao ADI de Patrício Trovoada, está o jurista e analista político Eugênio Tini. Doutor, obrigado por esta oportunidade. Obrigado pelo convite que me foi formulado. Quais os trunfos para esta esmagadora vitória do ADI nestas eleições e as razões da derrota do MLSTP-PSD, partido no poder, quando, aliás, já sabíamos a partida que a disputa estaria centrada nestas duas forças políticas? Qual o objetivo, qual o motivo? Bom, primeiro, nós víamos acompanhando a situação ao longo desse tempo, não é? E sabíamos perfeitamente que a ADI iria ganhar eleições. Sabíamos, porque não é exatamente pelo mérito apenas da ADI, mas é pelo demérito dos partidos da nova maioria. Demérito como? Demérito porque, enfim, repara, eu vou começar por coisas mais pequenas. Sabe que a nossa população dá muita atenção à questão da água e da energia elétrica. Zonas que já tinham água, e que as pessoas já tinham água, deixaram de ter água. E não houve nenhuma explicação para isto. Ora, isso é básico. Isso é básico. A água é básica, é uma coisa básica. Não se pode viver sem água.
Energia elétrica, nós sabíamos perfeitamente que não tem havido ao longo desse tempo energia de uma forma regular. Não tem havido, e aí não há qualquer... Isso já vem de há muito tempo. Mas a água, zonas que já tinham problema de água resolvido, deixaram de ter água. Eu fui, por exemplo, para a minha zona. Tínhamos lá água, já não temos água. Não se pode fazer mais nada em Sanguembu, não tem água. Lá não há água, mas já havia água. Por quê? Porque sabemos que muitas vezes as coisas acontecem, os dirigentes não sabem, não é? Nem podem saber tudo. Mas a equipa técnica, porque no fundo quem governa o país? O governo não é só o ministro, não é? Os diretores, o chefe de departamento, os técnicos em si, também são responsáveis pela governação do país. Ora, não havia nenhuma explicação, até agora não há uma explicação. Ora, uma coisa simples que se pode explicar. Por que não há água? Talvez a adução não é suficiente, a distribuição a mais daquilo que existe, né, da acumulação, coisas básicas. E ninguém aparece a explicar coisa nenhuma. Logo, a ADI, que durante um certo período esteve praticamente morto, temos que ser sinceros, mas rapidamente deu conta disso, por causa das críticas que fomos fazendo também, nos diferentes programas, coloca imediatamente lá na Assembleia Nacional o Abenildo de Oliveira, temos que dizer as coisas como são, ele mexe naquilo de tal modo que muda o panorama total. E a vitória estrondosa, não é, do ADI residiu fundamentalmente na consolidação das suas bases ou foi galvanizada pelo próprio líder do partido, Patrício Trovoada, com o seu regresso? Zé Bossa, como vem dizendo ao longo desse tempo, nenhum partido do mundo, em nenhuma parte do mundo, os partidos ganham eleições só com a sua base. Não ganham em parte nenhuma do mundo. Os partidos ganham eleições com a sua base, sim, mas com apoio, sobretudo, das pessoas que não têm nada a ver com o partido, que têm simpatia pela sua liderança, por exemplo, no caso do Patrício Trovoada. É isto. É isso que explica. Eu sabia que ele ia ganhar eleições. Como? Na escola. Via-se o clima, sabia-se que as pessoas iam votar na ADI. Eu sabia que as pessoas iam votar na ADI. Agora, maioria absoluta já não, estava fora das minhas previsões. Eu tenho que ser sincero. Estava fora da questão, a maioria absoluta. Mas, como é que aparece a maioria absoluta? Se o Patrício Trovoada não vem para São Tomé, não chega, a ADI não teria maioria absoluta. É a questão que eu estava mesmo para colocar. Não, porque repara, quando ele chega, tudo muda. A sua audácia, a sua forma de ser, etc., mudou tudo. Obrigou, inclusive, os adversários a fazerem mais do que tinham feito até aquele momento que tinha chegado. Portanto, isso mudou as coisas. Portanto, isto é do líder. Pronto. Ele chega e muda as coisas. E mais, deixa-me dizer o seguinte. Na minha opinião, devemos acabar, de uma vez por todas, eu também, com aquilo que nós dizemos, às vezes, estrangeiro, etc., etc. Porque repara no seguinte. Se há um indivíduo que é estrangeiro, que é 4 vezes primeiro-ministro num país, não é? Que é estrangeiro ou é tido como estrangeiro? Não, diz-se que é tido como estrangeiro, que ganha eleições, que é 4 vezes primeiro-ministro num país. O que é que isso significa? Significa que nós, que dizemos que somos nacionais, não valemos nada. Então, é preciso nós termos cuidado com aquilo que nós dizemos, não é? Se nós estamos a dizer que o outro que é estrangeiro chega, é 4 vezes primeiro-ministro num país, o que é que isso significa? Que nós que dizemos que somos nacionais não valemos coisa nenhuma. Portanto, temos que ter cuidado com o que nós dizemos. A julgar pelos resultados dessas eleições agora, doutor, acha que deve ser um caso de estudo o próprio comportamento do povo são-tomense, a forma como agora, por exemplo, decidiram pela alternância, pois em 2014, ainda se lembra, não é? Sim. Deu maioria absoluta ao ADI. Sim. Depois, em 2018, retira esta maioria absoluta. Não é? É verdade que o ADI vence as eleições, mas sem a sustentabilidade governativa, não é? Por isso é que não conseguiu governar. E agora, em 2022, volta a dar outra vez maioria absoluta ao ADI. Deve ser um caso de estudo o próprio comportamento, Zebosa, na forma como determinam a alternância do poder em São Tomé e Príncipe. Zebosa, como eu já lhe disse, ninguém ganha eleições só com a sua gente. E a ADI, naquela altura, fez uma coisa que as pessoas não gostaram. E São Tomé é muito sentimental. Mexer com os tribunais.
tirou o juiz, etc, etc. E isto fez com que pessoas que podiam votar, por algum coisa, que podiam votar ADI, deixaram de votar ADI. Porque isso mexeu com o país. Mexeu muito com o país. Está a referir-se às eleições de 2018? Sim. Mas o caso que eu coloco agora, não é, merece algum estudo, esse comportamento do povo que opta sempre pela alternância de 4 em 4 anos. Se tudo isso passasse de forma normal, eu estaria de acordo. Mas não é verdade. Temos que ser sinceros e dizer que as eleições em São Tomé ainda são corruptas e não competitivas. São corruptas. Temos que ter consciência de dizer isso publicamente. As eleições em São Tomé ainda são corruptas e não competitivas. Logo, esse tipo de apreciação que estamos a fazer agora pode não levar-nos a um entendimento mais racional sobre o que se passou realmente. Mas há quem diga também, doutor, que o país caminha a passos de gigantes para a bipolarização do poder. Sim. Não, eu acho que sim. Basta ver... Partilha dessa opinião? Sim. Partilho e defendo essa opinião, porque eu acho que a tendência é esta. Nós vemos que a passo largo nós caminhamos para a bipolarização. Aliás, essa questão da bipolarização já é uma questão que se vem dizendo há algum tempo, essa parte. Eu lembro de Abílio Neto ter dito isso várias vezes no debate africano, que nós caminhávamos a passo largo para a bipolarização. E está-se a concretizar efetivamente. E repara, mesmo a nível da universidade, que é que os alunos diziam, professor, não vale a pena se eu criar um outro partido. Não vale a pena. É melhor se for alinhar-se num partido já existente e não criar um novo partido, porque já ninguém vai votar em si. Já não há espaço para os pequenos partidos ou chamados novos partidos? Não há e depois... Esta leitura que podemos fazer, essas eleições que podemos tirar agora com o surgimento, por exemplo, do movimento Basta. Sim, para além disto, vamos falar já do Basta, para além disso, o povo santomense é muito conservador. Não adere rapidamente a uma coisa nova, que não conhece. É o caso de Basta, por exemplo. Basta, no meu ponto de vista, se tivesse fundido no PCD e não o contrário, teria outro resultado. Mas o PCD tendo fundido no Basta, fez com que o Basta tivesse o resultado que teve. O PCD é um partido histórico, de qualquer modo. E nunca se baixou tanto como agora. Não conseguiu construir sequer uma bancada parlamentar. Aliás, doutor, há vozes que começam já a defender que estas eleições ficam marcadas justamente pela morte do PCD, que pela primeira vez, não é? O seu nome, o PCD não constou dos boletins de votos, não participou dessas eleições, não estará representado na Assembleia Nacional. Esta é a morte, de facto, do PCD. Bom, a partir destas eleições. Se nós quisermos ser também sinceros, nós temos que analisar a coisa num outro ângulo. Repara, por exemplo, o Delfim vai continuar no Parlamento. E Delfim é um homem forte do PCD. Mas não estará a representar o PCD, estará a representar justamente o movimento Basta, porque ele foi eleito... Mas tal como eu disse, o PCD fundiu-se no Basta. Sim, mas é o contrário. É o PCD devia ser integrar-se no Basta. Sim. E não basta integrar-se no PCD. É o que eu disse. Neste momento, o Delfim foi eleito como deputado do Basta. Estará a representar o Basta e o PCD desaparece do Parlamento. Bom, e pela primeira vez não consta de facto, com sigla PCD, sim, desaparece. Com sigla PCD desaparece. E considera que é a morte desse partido histórico, mas em termos de espírito, não. Príncipe? Em termos de espírito, não. Desaparece sim com sigla, mas em termos de espírito, o PCD continua no Basta. Mas se não desaparece, como é que será, digamos, o ressurgir do PCD? É verdade que juridicamente não extingue como partido, sim, mas não participou das eleições, não vai estar representado no Parlamento. Nos próximos 4 anos, como é que será o ressurgir do PCD? Muito difícil.
Nunca, a julgar por isso, qual é a leitura que faz? Quais as ilações? Política tendência. Rapidamente, o PSD pode recompor-se e voltar a participar das próximas eleições. E, sobretudo, numa altura em que falamos da bipolarização do poder em São Tomé e Príncipe, será ainda muito mais difícil. Naturalmente será muito, muito difícil, mas em política tudo é possível. Nós temos que meter isso na nossa cabeça. Em política tudo é possível. O que hoje não está certo, amanhã já estará certo. Portanto, as coisas mudam rapidamente. A situação muda quando nós menos esperamos. Portanto, nada nos garante que amanhã, de facto, o PSD não possa ressurgir com muita força e voltar a ganhar eleições, como já teve a ocasião de ganhar eleições. Mas também, nada nos garante... Quando defende justamente essa ideia de bipolarização, que está mais centrada no MLSTP e no ADI, não é? Como é que fica? Onde é que o PCD, que desapareceu nessas eleições, pode se encaixar? Mas bipolarização, neste momento, está sentada entre ADI e MLSTP. Mas nunca, não sabemos se amanhã muda. Amanhã pode mudar. Política tendência pode mudar. Continuar na mesma bipolarização, mas mudando. Pode mudar. Doutor, se tivesse que, em poucas palavras, não é, dar um conselho ao ADI e ao seu líder, Patrício Trovoada, que vai conduzir o barco da governação nos próximos 4 anos, não é? O que é que lhes diria? Bom, o que eu digo é o que eu venho dizendo sempre. A maioria absoluta, que eu não previa, não significa a partir da estabilidade. Não. Maioria absoluta é uma faculdade que o partido tem para poder governar o país sem grande sobressalto. Mas, ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, é muito perigoso em São Tomé e Príncipe. Não vou entrar aqui em pormenores porque não interessa, mas só queria chamar a atenção da ADI para a necessidade de diálogo. Diálogo e inclusão. Diálogo e inclusão. Promover gente competente para ter governo competente. Então, isto é fundamental. Promover gente competente para ter governo muito competente, sobretudo nessa fase. E reconhece também que a tarefa não será fácil com os inúmeros problemas que o país tem. Repara no seguinte, Bolsa, estaríamos a falar neste momento de uma outra situação. Se, por exemplo, a geringonça passada tivesse apoiado a ADI, um dos partidos tivesse apoiado a ADI, o MLSTP ou mesmo a coligação, a coisa seria hoje diferente. Hoje seria uma alternativa. Eu digo apoiar, não entrar para o governo da ADI, não entrar para o governo. E isso eu defendi naquele momento. Fui dizendo às pessoas, apoiem o ADI para formar o governo. O que é que vai acontecer depois disso? Pandemia. Etc. A ADI, por mais que fizesse, teria os mesmos problemas. Porque a pandemia, ninguém previa a pandemia. Não é? Pronto, é a situação. Eugênio Tini, jurista, analista político, aqui a ajudar-nos a interpretar os resultados destas eleições que deram maioria absoluta ao ADI para governar nos próximos 4 anos. Zé Bolsa, há uma questão também que nós não vimos. Se a coligação tivesse ido às eleições, tal como foi, o resultado seria diferente. Pelo menos bancada teriam constituído. Se o MDFM não fosse a parte, o DD não fosse a parte, basta o PC não fosse a parte, se fossem juntos, pelo menos teriam conseguido uma bancada parlamentar. Porque no fundo, o que é que tentaram fazer depois? Era juntar votos de todos para obterem um deputado. E teriam conseguido se tivessem ido juntos. Por que não foram juntos? Às vezes, o egoísmo dá cabo de nós, né? Obrigado, Dr. Eugênio Tini, com esta sua análise dos resultados das eleições de 25 de setembro, que deram maioria absoluta ao partido ADI, liderado por Patrício Trovoada, para a governação
de São Tomé e Príncipe nos próximos 4 anos. Doutor, muito obrigado pela sua presença no Jornal das Sextas. Obrigado. O antigo Ministro da Agricultura, António Dias, decidiu pôr fim à sua militância política no PCD e no Movimento Basta. Alega, para o efeito, motivos pessoais e familiares. A notícia é oficial e fez manchete esta quinta-feira em alguns jornais, por exemplo, o Telenor. António Dias, ex-ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural e cérebro da maior cooperativa agrícola do país, a SECAB, declara o seu afastamento definitivo das fileiras do partido PCD. Ainda esta semana enderecei uma carta à direção do meu partido, Partido PCD, Partido de Convergência Democrática, um partido onde eu milito há 28 anos, desde 1994, para dizer que gostaria, digamos, aproveitar este momento para manifestar o meu apreço ao partido. Foi uma casa onde eu fui muito querido, muito estimado, uma casa que se tornou uma casa que serviu do exercício pleno da democracia e de partilha de muitos valores, mas, como sabe, a vida é finita e tudo na vida tem limites. E António Dias atingiu o seu limite na vida político-partidária. Dias, que foi candidato do partido PCD ao cargo de primeiro-ministro nas eleições legislativas de 2014 e adversário de Patrício Trovoada do partido ADI na altura, fundamenta a sua decisão, que diz ser irreversível. As questões de interesses pessoais e familiares pesavam sobremaneira para que esta decisão fosse tomada. Agora resta-me, como quem diz, construir uma barreira, uma espécie de antídoto a esta paixão político-partidária criada. Então vou ter que começar a construir uma certa aversão, uma certa repulsa a tudo quanto diz respeito à questão político-partidária. António Dias foi cabeça de lista do Movimento Basta no distrito de Mazoche nas eleições legislativas de 25 de setembro. Portanto, além do afastamento do partido PCD, desvincula-se também do Basta. O Movimento Basta não foi, como é o movimento recente, não tinha qualquer militância, é mais uma questão de simpatia, né? Era mais simpatizante. Como disse, a decisão é definitiva, digamos, o afastamento definitivo da vida político-partidária. Diretor executivo da Cooperativa de Produção e Exportação de Cacau Biológico, SECAB, António Dias, deixou claro que não se trata de um afastamento ou rompimento pela luta que trava para o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe. Garante que, ao nível da sociedade civil, vai continuar a dar a sua contribuição de uma forma inequívoca. E voltamos ao assunto da semana, os resultados das eleições de 25 de setembro, para analisarmos uma sondagem feita e publicada 2 meses antes das eleições e que resultaram em cheio. Até porque quando ela foi publicada, 23 de julho, se calhar muitos terão ignorado. Vinca a sondagem que o ADI conseguiria eleger entre 26 a 30 deputados. O MLSTP-PSD perderia quase metade da bancada, ou seja, passaria de 23 para 18 deputados, que o MCI conquistaria 5 deputados e o Basta 2. E tudo se consumou no Jornal das Sextas. O autor da proeza, o economista Célio Santiago, ele que lidera a Universidade Mazoche, que organizou e realizou este trabalho de sondagem. Célio, parabéns. Obrigado.
Estamos perante um vidente ou alguém com conhecimento, com capacidade para trabalhos desta dimensão. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Quero, em primeiro lugar, felicitar os eleitores de Santo Tomé e Príncipe que votaram de forma pacífica e pacientemente, bem como todos os elementos da mesa. No que concerne a sua pergunta, não é a primeira vez que eu acerto nas sondagens. Na eleição presidencial, eu também publiquei resultado 2 meses antes, acertei no resultado das eleições presidenciais, e nas eleições legislativas é um pouco mais difícil, mas mesmo assim o resultado correspondeu à realidade. Por quê? Porque nas sondagens, se nós formos rigorosos na estruturação das amostras, por quê? Porque sondagem é como quem está a experimentar um fósforo, se tem qualidade ou não. Você está a experimentar se um fósforo tem qualidade ou não, você não precisa experimentar todos os fósforos. Basta experimentar um fósforo e este fósforo já diz que qualidade o restante do fósforo tem. E sondagem, utilizamos a mesma técnica. Os eleitores são cerca de 125 mil. Tendo em conta que os eleitores são cerca de 125 mil, então temos que ter um grupo pequeno, um grupo menor, que representa este grupo-alvo, que são os eleitores de Santo Tomé e Príncipe. E o que nós fazemos? Nós selecionamos cerca de 2.000 pessoas, mas até poderia ser, por exemplo, 1.250. Tendo em conta o fator custo, o tempo, disponibilidade e um conjunto de fatores, podemos variar entre 1.000 pessoas ou 2.000 pessoas. Neste caso... E que instrumentos foram utilizados? Qual universo pesquisado? A margem de erro e o nível também de confiança nesta sondagem feita pela Universidade de Mensagem? Nós selecionamos os números de telefone, porque a entrevista foi por via telefone. Nós selecionamos os inquiridos aleatoriamente e vamos telefonando, vamos conversando com os inquilinos. Só que o nosso sistema, nós quando telefonamos para alguém, nós conseguimos saber quem é a pessoa, aparece o nome, tanto nos dois sentidos. Se qualquer pessoa que liga para o nosso telefone, mesmo não conhecendo as pessoas, aparece o nome. Aparece também a localização, se o telemóvel da pessoa tiver ativo o alfinete de localização. E independentemente de nós... é necessário um software... Exatamente, pois nós temos aplicativos que permitem dizer onde é que a pessoa está e o nome da pessoa. Só que, como nas eleições presidenciais, não importa o distrito em que a pessoa reside ou vota. Mas nesta agora foi possível amostras de todos os distritos? Foi possível porque, independentemente do nosso sistema dizer a localização física dos inquiridos, nós conversamos com os inquiridos como forma a saber em que distrito a pessoa vive, porque eleição legislativa nos interessa saber qual é o distrito, porque o mandato é por círculo eleitoral. E, felizmente, as pessoas colaboraram conosco, demonstraram muita vontade em participar e, graças a Deus, tivemos sucesso. O fenômeno banho também foi analisado nesta sondagem? Também foi. Por isso é que nós realizamos a sondagem 2 meses antes, propositadamente, para ver até que ponto o fenômeno banho influencia no resultado das eleições. E até que ponto este fenômeno influencia os resultados das eleições em São Tomé e Príncipe? Ou melhor, continuam a influenciar esses resultados? Das 2 sondagens que eu publiquei, tanto no ano passado para a eleição presidencial
e este ano para a eleição legislativa, eu não acredito que este fenômeno banho influencia a intenção de voto, mas sim eu vejo isso como uma estratégia dos eleitores para extorquir algum dinheiro, porque toda a gente já sabe em quem vai votar, todos os eleitores já sabem em quem vai votar 2 ou 3 meses antes da eleição. Mas só que existe aquele vício de os eleitores saem de casa, mas se não tomarem nada, os eleitores saem de casa e ficam à espera de, se calhar, de 200 dobras, 300, mas é tudo truque, é tudo falso. Toda a gente já sabe em quem vai votar. Não há os chamados indecisos nas vésperas das eleições? Pronto. Os indecisos, às vezes, nem sequer chegam a sair de casa. Tanto é que nestas eleições, muita gente não votou. Sim, o nível de abstenção exatamente, foi elevado. Aqueles que saem de casa, que ficam ali a rondar, ficam ali nas vizinhanças das mesas de voto, estes não são indecisos. Estes só é o malabarismo, é o truque que usam só para, como se diz na gira, caçar ferro. E como é que se sente depois desta sondagem e a partir do momento que ficou a conhecer os resultados que são praticamente coincidentes com aquilo que a sondagem ditou? Não, eu me sinto lisonjeado, me sinto feliz e isso me dá vontade de continuar a trabalhar, continuar a fazer, para que algumas pessoas que dizem que em Santo Tomé e Príncipe não é possível fazer sondagem possam mudar de ponto de vista e ver que é possível, sim, desde que usam técnicas científicas próprias, haja um certo rigor na estruturação das amostras e publique o resultado verdadeiro sem tomar em conta a filiação política. E trabalhou sozinho nesta sondagem ou tinha uma equipa devidamente montada com capacidade ou, melhor, treinamento para o efeito? Pronto, eu tinha uma equipa das senhoras que sabem lidar com pessoas nervosas, sabe, porque não é fácil telefonar. Primeiro, é um estranho que está a telefonar para ti. E não é fácil lidar com essa questão de pegar no telemóvel, ligar para alguém que você não conhece e fazer perguntas. Pronto, perguntas sensíveis, não é? Porque a dizer em quem vai votar, onde é que reside, e pronto, são algumas perguntas sensíveis, mas felizmente... Mas há a questão da confidencialidade. Também. Mas felizmente as pessoas colaboraram e esta sondagem foi um trabalho encomendado ou foi apenas uma iniciativa de Célio Santiago através da Universidade de Mesós? No ano passado, quem encomendou a sondagem foi a RFI. E este ano foi a CNN. Pronto, eu como tenho um irmão que é jornalista da CNN, que é uma cadeia de televisão norte-americana, e através dele é que ele serviu de lobby, né, o corredor, e eu fiz a sondagem. E aqui internamente nenhum partido solicitou este trabalho à Mesós? Não, nenhum partido solicitou. Também porque é preciso, porque para as pessoas ganharem confiança em ti, você tem que mostrar uma certa credibilidade e tem que mostrar trabalho. E já agora, quando publicou esta sondagem, 2 meses antes, com os resultados previstos, como é que foi a reação das pessoas? Muita gente disse que estou a fazer campanha para a ADI pelo fato de dizer que a ADI iria conquistar 30 mandatos. Por quê? Porque ninguém, mesmo os políticos dos mais antigos, dos mais experientes, toda a gente dizia que não seria possível a ADI ter maioria absoluta devido ao número do partido. Ou seja, quanto maior é o número dos candidatos, a probabilidade de um partido ter maioria absoluta é menor. E é esta ideia que muita gente tinha. Só que as pessoas esqueceram que em Santo Tomé e Príncipe, hoje em dia já existe bipolaridade. De um lado está a ADI, do outro lado está a MLSTP. O resto são... E este trabalho sério vai continuar para o futuro?
Sim, eu penso fazer daqui a 2 anos para conversar com os inquilinos, não é? com o público de Santo Tomé e Príncipe, mas é no sentido de avaliar o desempenho do governo. Ok, Célio Santiago, da Universidade, administrador da Universidade Mesos, universidade que organizou e realizou esta sondagem publicada 2 meses antes das eleições, e onde já a sondagem previa uma maioria absoluta para o ADI. Aliás, os resultados vieram a se consumar com a realização das eleições a 25 de setembro. Célio, boa noite e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Em Porto Alegre existe uma pequena destilaria de gin produzido através de vinho de palma. A primeira do género no país demonstra que o empreendedorismo tornou-se uma fonte de rendimento de muitas famílias. No interior do complexo agroturístico Vanhã, em Porto Alegre, o vinho de palma é transformado em gin. A destilaria é uma iniciativa do empreendedor Bastian Lolon. Os equipamentos foram todos comprados em Portugal. O projeto nasceu durante a pandemia. E então eu tive a oportunidade de dedicar mais tempo à investigação sobre o vinho da palma, à investigação sobre as aromáticas e começar a desenhar uma composição aromática que hoje eu utilizo para fazer o vinho Pemagin. Vinho Pemagin é um coquetel de várias especiarias de plantas aromáticas associado ao álcool extraído do vinho de palma proveniente da palmeira. É uma destilaria pequena onde Bastian se ocupa sozinho da produção de vinho Pemagin. Quando o vinho sai da palmeira, ele é muito doce, mas basicamente tem muita água, mas também muito açúcar e algumas leveduras naturais que se encontram na natureza e que transformam o açúcar em álcool. O vinho de palma é abundante em São Tomé e Príncipe, sobretudo em Porto Alegre, mas também noutras regiões da ilha. O álcool neutro, que é refinado para o gin, resulta da fermentação do vinho de palma, que acontece em menos de 24 horas. É bom saber que o vinho da palma é destilado em quase todos os outros países da África Central, desde Ghana, Nigéria, passando pelo Benin, Camerun, Gabão, por aí fora. São países onde a destilação do vinho da palma é natural. O que eu trouxe como mais-valia aqui são as especiarias, porque os ingredientes do vinho Pemagin são especialmente daqui da plantação de Vanhã, e nós apanhamos essas especiarias num raio de 100 metros à volta da destilaria. Com o surgimento da destilaria do gin em Vanhã, a fábrica passou a ser um dos maiores clientes da região dos vinhanteiros. É a primeira destilaria do género em São Tomé e Príncipe. Proveniente da região de Cognac, perto de Bordeaux, em França, Bastian acumula experiência de fabrico de bebidas espirituosas desde pequeno. Para poder fazer gin, já que tenho as especiarias, eu precisava de uma fonte de álcool relativamente neutro e de fácil acesso. E como aqui não se cultiva a uva, então eu pensei no vinho da palma. Porque à volta da nossa plantação, e aqui em Malanza e Porto Alegre, existem vários vinhanteiros que diariamente vão à palmeira tirar o vinho e vender o produto bruto. A produção é pequena. O produtor esconde os segredos da qualidade da bebida, que ganha fama nas casas comerciais e nos restaurantes bar da cidade de São Tomé. Cada garrafa custa 20 euros. Nós estamos a produzir volta de 100 garrafas por mês, o que é uma produção de muito pequena escala ainda. Mas a adesão tem sido muito boa, no sentido em que as pessoas gostam do conceito, é inovador, e já temos essa bebida à venda em alguns bares da cidade, onde as pessoas podem apreciá-lo em coquetel. A produção do vinho Pemagin está ligada ao agroturismo, um projeto de Bastian e da família chamado Vanhã, um dos últimos complexos turísticos no interior da roça Porto Alegre, coberto de verde intenso. Do local consegue-se ver com nitidez a ilha de São Miguel. Conta-se por aqui
passam muitos turistas europeus que procuram a tranquilidade. Por isso desenvolvemos uma atividade turística para que as pessoas possam conhecer as especiarias, como se cultiva a baunilha, como se cultiva o gengibre, como se produz óleo essencial de chalela, de micocó, etc. E também como se pode transformar o vinho da Palma em gin local e tradicional, e depois podem fazer provas, degustações e experimentações assim com os turistas. Um produto natural que chega aos consumidores com a patente Porto Alegre, um marketing territorial. Uma região que alberga muitos empreendedores em várias áreas, mas onde o agroturismo se tornou numa das principais fontes de sobrevivência da comunidade. Vai ser implementado no país um programa de formação em saúde militar. Um grupo de militares já começou a ser preparado para o efeito por uma equipa de militares portugueses da Unidade de Ensino, Formação e Investigação de Saúde Militar. São 3 semanas de formação onde serão ministrados diversos módulos relacionados com emergências médicas, trauma, suporte básico de vida adulto e pediátrico e emergência em combate, alguns dos quais certificados pelo Instituto de Emergência Médica de Portugal, INEM. A formação que está a ser ministrada por uma equipa de 6 militares portugueses da Unidade de Ensino, Formação e Investigação da Saúde Militar destina-se a preparar o núcleo inicial de 12 formadores das Forças Armadas São Tomenses com o objetivo de implementar um programa de formação em saúde militar em São Tomé e Príncipe. Todo o material de formação e equipamentos de simulação utilizados neste programa serão no final doados ao Centro de Saúde Militar como forma de impulsionar o arranque do referido programa de formação em saúde militar no arquipélago. Pois pretende-se, de acordo com uma nota de imprensa da Embaixada de Portugal, que a saúde das Forças Armadas São Tomenses fique apta a prosseguir com o processo formativo que, pelo seu caráter modular, poderá ser desenvolvido no âmbito das Forças Armadas ou junto da população civil. Jornal das Sextas. Esta semana são cerca de 80 mil alunos que no país regressaram às escolas. A hipótese de muitos deles virem a sofrer de bullying são quase inevitáveis. Aliás, bullying é um sério problema em muitas escolas e constitui uma fonte de preocupação para muitos pais encarregados de educação. Neste Jornal das Sextas está João Pontífice com algumas receitas que as testemunhas de Jeová estão a usar neste regresso às aulas para proteger e treinar os seus filhos a lidar com este fenómeno. Doutor, boa noite e obrigado pela sua presença em direto no Jornal das Sextas. Muito obrigado. Boa noite também para si, para os telespectadores que nos escutam, e gostaria de agradecer a oportunidade que nos oferece de podermos analisar como os pais podem preparar os seus filhos para enfrentar esse fenómeno, o bullying. Antes de tudo, doutor, o que é isto de bullying? Esta pergunta é muito bem colocada para iniciarmos a nossa conversa. O bullying é, antes de mais, o assédio escolar. Aliás, só ao nível das escolas é que o assédio recebe o nome de bullying. E trata-se de atos de violência que podem ser físicas como psicológicas. Mas não se trata de um ato esporádico, casual. O bullying é atos de violência intencionais e repetidos, que são praticados por um indivíduo ou um grupo de indivíduos com o objetivo de agredir ou intimidar outro indivíduo ou grupos de indivíduos. Por isso tem toda a razão quando diz que é um problema sério e que preocupa os pais. O bullying é um problema que muitas escolas do país enfrentam e como não podia deixar de ser, uma preocupação para os pais. Tratando-se de uma preocupação para os pais encarregados de educação, que receitas as testemunhas de Jeová estão a preparar no sentido de ajudar esses mesmos pais encarregados de educação
por que não os próprios alunos a enfrentarem este grande fenómeno, este grande problema nas escolas? Ora bem, não se tratam de receitas propriamente ditas, são experiências que mostraram ser muito bem-sucedidas, eficazes e que temos todo o gosto em partilhar. Aliás, muitos pais, todos os pais se preocupam com os seus filhos em relação à questão do bullying e é verdade que o próprio sistema educativo, a nível das direções da escola, existem políticas, estratégias para lidar com o problema. Agora, um grupo de famílias tem chegado à conclusão de que podem encontrar ajuda prática e eficiente de uma fonte pouco convencional, que é a Bíblia. De facto, a Bíblia contém conselhos muito práticos, que quando postos em prática, podem ajudar, através dos seus princípios, a precaver e a superar o problema do bullying. Nós gostaríamos de destacar aqui a importância dos recursos multimédia que temos, e são vários recursos que oferecemos gratuitamente a pessoas interessadas, ao público em geral, no nosso site, jw.org, que é o site oficial das Testemunhas de Jeová. É um site que não precisa de inscrição para aceder. Portanto, qualquer pessoa pode aceder a este site e temos enorme prazer em informar que no site jw.org, se fizermos uma pesquisa com a palavra bullying, vamos encontrar uma enorme quantidade de recursos que passam por vídeos. Aqui pode enumerar alguns desses recursos que podem ajudar os pais, as famílias a lidarem com este problema? Com certeza. Olha, nós temos um acervo bastante razoável, podemos ter acesso a um amplo conjunto de recursos como vídeos, artigos, algumas atividades para jovens, mas tudo no nosso site e a nível da nossa plataforma. Mas o que é que esses artigos aconselham, sobretudo, no tratamento dessas questões? No caso de um vídeo que nós recomendamos vivamente, e é um vídeo em animação, em quadro branco, ele intitula-se Vence o Bullying sem recorrer à violência. Analisa a questão do bullying e começa por apontar as razões que levam algumas pessoas a praticar o bullying. Quem são os alvos preferenciais daquele praticante do bullying? Como se pode lidar com a violência que decorre deste ato? Como evitar situações que podem levar a tornar-se vítima do bullying? Portanto, é um recurso que tem um impacto imediato muito grande em pessoas que eventualmente estejam a passar por este problema, mas que também prepara os pais, em primeiro lugar, para ajudarem os seus filhos a estarem prontos para enfrentar o problema. Portanto, este vídeo e outros recursos que eu aqui mencionei baseiam-se em princípios bíblicos, muito conhecidos da Bíblia, mas quando postos em práticas e relacionados com a questão do bullying, eles ajudam a vencer situações de violência na escola, ajudam os jovens a não se sentirem vitimizados, como acontece muitas vezes quando ocorre o bullying. Às tantas, a própria vítima de bullying sente-se culpada, porque a certa medida começa a considerar-se merecedora daquele tratamento, como se de facto houvesse em si qualquer coisa que justificasse o comportamento do agressor. Nesse caso concreto, até que ponto, não é possível transformar uma situação de bullying numa relação de amizade? É perfeitamente possível
se aplicarmos alguns princípios bíblicos, como, por exemplo, gostaria de citar aqui apenas um princípio. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 17, diz que não retribua a ninguém mal com mal. Seria um erro uma vítima de bullying reagir por impulso e tentar fazer justiça a mãos próprias. Porque, no fundo, é isso que espera o agressor. O ato de bullying é provocatório. Portanto, a contenção, o autodomínio pode permitir que a vítima de bullying olhe nos olhos do seu agressor. Mas tratando-se, por exemplo, de uma criança, é fácil ter esse autocontrolo, sobretudo nas escolas, quando muitas vezes o autor dessas provocações consegue mobilizar à sua volta um grande número de colegas. Esse autocontrolo da vítima, tratando-se de criança, é fácil? Se disser que é fácil, não estarei a ser totalmente verdadeiro. Toda a situação de bullying não é de solução fácil e imediata. É sempre um desafio. Mas um dos vídeos que temos disponível para oferecer trata-se precisamente de uma situação em que uma menina enfrenta o problema. O vídeo é muito realista. Não é? E a solução para o problema passa pelo treinamento que ela recebe em casa. De facto, os pais têm um papel central em incutir valores, princípios, que só depois de interiorizados podem habilitar a criança a enfrentar o bullying. Por exemplo, o poder da oração. É importante os pais incutirem nos seus filhos a importância de pedirem a Deus a ajuda para enfrentarem estes problemas. E sabe que a força moral, a força interior que resulta de ter uma fé forte, supera qualquer obstáculo. Portanto, é possível, sim senhora, uma criança aprender sem recurso à violência, lidar com os agressores, muitas vezes até levando para o campo do humor uma ameaça. Outras vezes, dizendo francamente que vai contar a professora, os pais, sobre o comportamento do agressor. Porque, em geral, os agressores, os praticantes do bullying, não querem que os outros, os mais velhos, fiquem a saber do seu comportamento. Portanto, há uma série de medidas, eu só estou a elencar uma ou outra de forma assim, superficial, mas estes recursos podem ajudar, sobremaneira, jovens, adolescentes e até pessoas adultas a enfrentar o problema do bullying. E quem fala dessas práticas nas escolas também pode falar também das mesmas práticas através da internet, por exemplo, das novas tecnologias, telefone, é o chamado cyberbullying, não é? E o tratamento para lidar com estes casos, não é? São iguais, são idênticos? Não necessariamente, porque são fenómenos de natureza diferente. É verdade que o cyberbullying tem ganho proporções assustadoras e, como deve calcular, basta clicar numa mensagem ou numa imagem para destruir a reputação ou até a imagem de uma pessoa. Os efeitos desta ação têm sido devastadores para aqueles que são vítimas do bullying. Mas há formas de enfrentar este problema e uma delas é precisamente ter muito cuidado com a maneira como a pessoa lida com a rede social, a sua conta da rede social. Pode, de alguma forma, anular a sua conta, pode evitar dar imagens, ou fazer passar imagens que depois se tornam comprometedoras para si próprias,
Portanto, há certas medidas que é preciso adotar, mas que é uma realidade e que também produz um efeito extremamente devastador para quem sofre as consequências do bullying. Isto é um facto. João Pontífice, ele que é o porta-voz das Testemunhas de Jeová, aqui com conselhos de como lidar com o fenómeno bullying, sobretudo nas escolas, numa altura em que as aulas se iniciaram, não é? Uma forma de ajudar para que este problema, não é, diminua em São Tomé e Príncipe e também no mundo em geral. João Pontífice, obrigado pela sua presença. Obrigado nós pelo convite. A canoagem de São Tomé e Príncipe quer estar nos Jogos Olímpicos de Paris. 2 dos 4 atletas que beneficiam da bolsa do Comitê Olímpico viajam na próxima semana para a Espanha, onde vão preparar para a qualificação. É um dos últimos treinos em São Tomé de Admilson Souza e Kelvin Nazaré. Os 2 canoístas viajam na próxima quinta-feira para a Espanha, onde vão preparar a qualificação para os Jogos Olímpicos no Centro de Alto Rendimento da modalidade em Sevilha. É uma boa oportunidade e eu vou agarrar lá com todas as mãos. Eu procurar seguir o mesmo ritmo que os outros atletas tiveram, um bom resultado. Falo aí do Bully e o Roque recentemente. Admilson e Kelvin estão focados nos Jogos de Paris. O trabalho é duro, mas a paixão pela canoagem ajuda a tornar tudo mais fácil. Melhor sítio para poder esquecer o problema é aqui. Desde que eu cheguei aqui, aqueci, peguei o barco, entrei na água, é só pensamento de poder trabalhar e mais trabalhar, atingir o meu objetivo. A preparação dos canoístas santomenses em Espanha pode ajudar a subir o nível competitivo. São Tomé e Príncipe sagrou-se campeão de África em C2 em Marrocos em 2019 e qualificou-se pela primeira vez para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Esperamos que eles possam conseguir superar para nós guardarmos a nossa posição de campeões africanos em C2 e digno representante do continente africano. Sabemos que é difícil porque os outros não estão parados. Os outros têm muito melhores condições que nós. Desde os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, que São Tomé e Príncipe procura uma medalha olímpica. Falhou no Japão em 2020. Agora a Federação de Canoagem e o Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe estão de olhos postos nos Jogos Olímpicos da capital francesa e apostam nos jovens com idades compreendidas entre 17 e 22 anos. Uma mulher agrediu com golpes de manchim o seu companheiro em Guadalupe. Este caso de violência doméstica é uma das ocorrências que se destaca no balanço desta semana da Polícia Nacional. Registrou-se um total de 51 ocorrências, onde se destaca 10 casos de ofensas corporais, com aumento de uma ocorrência para esta tipologia criminal, 19 casos de violência doméstica, sendo esta com aumento de 7 em comparação com a semana anterior. E para esta semana também se registrou 2 casos de abuso sexual de menor. Uma menor de 7 anos foi abusada sexualmente por um jovem com idade, portanto, cerca de 25 anos de idade. Também em Vila Celeste, dependência de Uboabudo, no distrito de Cantagalo, houve um caso também de abuso sexual de menor, onde o padrasto envolveu sexualmente com sua enteada de cerca de 17 anos. Em Guadalupe, registrou-se um caso de violência doméstica, onde o marido ia agredindo a sua esposa e ela tinha consigo uma chinamão, acabou cortando o marido, portanto, tendo o mesmo socorrido ao centro de saúde local, permanecido internado. E a referida esposa, portanto, encontra neste momento no Comando Estatal de Lobata. Espreitamos a janela do mundo para dizer que o chefe de militares golpistas foi nomeado presidente de Burkina Faso. Este foi o segundo golpe de Estado em apenas 9 meses naquele país.
Ibrahim Traoré, o capitão que liderou o golpe de Estado do último fim de semana, foi oficialmente designado presidente de Burkina Faso. Este foi o segundo golpe de Estado em apenas 9 meses. Em janeiro, o poder foi tomado pelos militares, liderado pelo tenente-coronel Paul-Henri Damiba. Agora, uma facção dissidente desse movimento, constituída por oficiais subalternos, fez um novo golpe e voltou a mergulhar o país no tumulto. Pelo menos 17 migrantes morreram na madrugada desta quinta-feira no mar Mediterrâneo, na costa da ilha grega de Lesbos. De acordo com as autoridades, na embarcação seguiam 40 pessoas. De acordo com a Guarda Costeira grega, há uma criança entre as vítimas mortais e 16 mulheres. A polícia conseguiu resgatar 10 migrantes que seguiam no bote que virou, mas confirmam que há ainda desaparecidos. De acordo com as autoridades, na embarcação seguiam 40 pessoas. As operações de busca e de resgate continuam. A polícia está também à procura de sobreviventes de uma outra tragédia que aconteceu na quarta-feira. Um outro bote terá naufragado com 95 migrantes depois de bater numa rocha perto da ilha de Quitera. As autoridades resgataram 80 dessas pessoas, mas 15 continuam desaparecidas. O vento forte está a dificultar a procura no mar, que desde 2015 já viu morrer milhares de pessoas. Jornal das Sextas, obrigado pela preferência. Boa noite.